gente, aqui é o Vidal de novo, dando continuidade à semana das tags, acho que hoje é o 4º dia, né? E hoje eu separei a tag dos meus hábitos de leitura, que eu vou gravar aqui pra vocês, vou falar um pouquinho das minhas manias, das minhas loucuras, das minhas coisas meio malucas que eu faço quando eu leio o livro. Na verdade nem tanto, mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar, que eu faço de hábito, eu acho que não é um hábito tão incomum assim, que é cheirar livro. Às vezes eu pego o livro assim, cheiro pra saber, que eu adoro cheiro de livro. Tem uns que tem um cheiro ruim, mas a maioria tem um cheiro muito bom. E é uma mania meio estranha, eu sei, confesso, eu sou um cheiródromo de livro, não, sou um cheirófilo de livros. E eu já conheci pessoas que têm essa mesma mania que eu, então não me julguem, mas isso não é bem uma mania nem hábito de leitura, né, é mais um hábito do leitor, que no caso sou eu. E eu vou falar aqui um pouquinho dos outros hábitos que eu tenho, eu separei, fiz uma listinha. Uma coisa que eu tenho, que eu faço, é espiar a última página do livro, não pra ver a história nem pra ler nada, é pra saber quantas páginas o livro tem. Assim eu meio que faço uma média do tempo que eu vou levar para ler aquele livro. E eu tenho essa mania, né? Eu sempre olho, tem 300 páginas, eu vejo, dá para ler em 3 dias. Tem 200 páginas, 100 páginas, tá tranquilo, leio hoje. E é mais ou menos isso, né? E outra mania que eu tenho, que acho que é mais forte do que essa, que eu conto, na verdade não conto, eu vejo quantas páginas está faltando pro próximo capítulo. Porque uma coisa que eu tenho um pavor disso. Eu prefiro terminar o capítulo correndo assim e pra começar o outro, do que deixar na metade. Isso me dá acho que é quase um toque. Os livros dele que não tem capítulo, né? É tudo corrido e é meio confuso. E eu fico, nossa, se eu parar agora, depois eu me perco. E eu não sei se é esquisito isso, né? Vocês me falam aí se alguém tem essa mania parecida comigo, pra pelo menos não me sentir sozinho. Sobre a quantidade de leitura que eu faço, né? E eu tenho um probleminha aí, que na verdade eu tenho uma dificuldade pra ler em casa, assim. Eu gosto de ler em casa, mais à noite, mas o problema é o computador, que atrapalha a minha vida. Tem computador, eu fico perdido no Facebook aí, ou no YouTube, mais no YouTube do que no Facebook, e eu acabo não produzindo nada, tanto em leitura quanto na vida. Então eu acabei desenvolvendo o hábito de ler no ônibus, né? Isso que é engraçado. Eu gosto muito de ler no ônibus, eu moro longe da faculdade onde eu estudo, então eu gasto mais ou menos de deslocamento 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou seja, 4 horas do meu dia é para ir e voltar da faculdade. E eu gasto esse tempo, esses 4 horas são entre esperar o ônibus e também o deslocamento, né? Mas eu gasto esse tempo lendo, né? Então, teoricamente, por dia eu tenho pelo menos de 2 a 4 horas de leitura por dia, que eu tento usar bem. Outra coisa que eu tentava fazer, às vezes eu tento, é fazer uma meta de páginas, 100 páginas por dia, normalmente é o que eu faço. Então, assim, em 3 dias dá pra eu ler um livro, assim, médio, né, de 300 páginas. Só que isso não tem acontecido com muita frequência, eu tô até preocupado, que até de janeiro a março desse ano eu não li nada, porque tava de férias, né, então é um problema. Férias eu fico em casa, fico procrastinando e eu não pego ônibus, então eu não leio, então eu fico sem ler. Outra coisa, eu não tenho problemas em ler em ônibus, né? Eu tenho um probleminha e fico com enjoo quando eu leio dentro do metrô. No metrô eu fico com dor de cabeça, com enjoo, não sei o que é, qual é a diferença, se o ônibus chacoalha mais que o metrô. Mas no metrô eu fico assim, tonto, não gosto muito. Leio, mas sempre fico de mau humor depois. No ônibus não, no ônibus eu acho mais fácil, eu já estou acostumado. É ruim quando eu tenho que voltar em pé para casa ou ir para a faculdade em pé, mas eu dou um jeito lá, a gente arruma uma gambiarra e abre o livro. E uma coisa que eu tenho pavor de ler, na verdade eu não tenho pavor de ler porque eu nem faço isso, é leitura no banheiro. Tipo, eu nunca fui adepto disso, eu acho bizarro. Inclusive eu tinha um amigo aí que ele tinha vários livros no banheiro, né? Uma vez eu fui na casa dele e tinha lá os livros no banheiro. Eu não falei nada, né? Porque isso, a casa não é minha, né? Tô lá convidado. Aí um belo dia esse amigo me pede emprestado um livro. E eu dei um perdido nele, porque eu não quero que ele leia o meu livro no banheiro dele. Porque depois ele devolve com coliformes fecais no meu livro e eu não vou saber. Então eu odeio esse tipo de hábito, viu, gente? Cuidado aí. É bizarro, é estranho. Sobre a minha concentração, já me perguntaram isso também. Se eu perco a concentração quando estou lendo, se eu perco o foco. É um pouquinho difícil, até eu escutando música eu costumo ler, eu não estou nem aí. Eu desligo da música e eu acho que a música ajuda a embaralhar meu cérebro e não prestar atenção no ambiente, né? Focar mais no livro. Uma coisa que eu não consigo fazer é quando eu estou no ônibus e tem alguém do meu lado, assim, com um celular tocando alguma música alta e incomodando todo mundo. Não é nem questão do barulho, é questão da pessoa que está incomodando, isso vai me irritando, sabe? Eu tenho esse probleminha meu de ficar irritado com algumas coisas. É mais ou menos quando alguém joga lixo no chão, eu fico puto com a pessoa, cara. Eu penso em 1000 jeitos de sumir com o corpo da pessoa. Outra coisa também é quando eu vejo um idoso em pé e tem aquele povo que fica sentado com a bunda no ônibus, também fica irritado, mas
Isso não tem nada a ver com leitura, né? Mas, por exemplo, se eu estiver lendo e eu prestar atenção numa coisa dessa, aquela maldita pessoa que estragou minha leitura. Bem, como eu leio mais fora de casa do que dentro de casa, tá passando um avião aqui agora, acho que vai atrapalhar o que eu vou falar. Não, acho que não tá tão alto, não. Quando eu vou escolher algum livro para eu ler, fora de casa, como eu falei, né, eu leio mais fora, eu sempre carrego livros mais leves, assim, né, na mochila. Os mais pesados, os mais grossos, assim, eu deixo em casa para eu ler à noite, ou quando eu tô sem internet aí, que a conta atrasou. Então eu meio que divido os ambientes que eu vou ler. Inclusive é engraçado isso, porque eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, eu leio 4, 5, eu não tenho problema em misturar histórias, porque eu nunca entendi isso, pessoas que me confundem. A mesma coisa você ver 4 filmes e confundir os personagens, né? A não ser que seja o mesmo ator, mas enfim, eu não costumo misturar histórias, nem personagens. Então, em relação a isso, eu sou tranquilo. Eu gosto de não misturar estilos. Por exemplo, eu estou lendo um livro de ciências, um de romance, outro infanto-juvenil, mais ou menos assim. Eu gosto de distribuir um livro de curiosidades para misturar os temas, né? Assim, como eu estava falando, estou fugindo do foco já, eu carrego os livros menores na mochila e os mais grossos eu deixo em casa, né? Porque a questão é que eu quero ter minha coluna inteira quando eu tiver uns 50 anos. Para eu escolher o livro, assim, por causa de autor, é uma coisa bem aleatória, né? Como eu falei, eu tenho muito livro aqui em casa agora, ultimamente, no meu quarto. Então eu normalmente fico perdido sem saber o que eu vou ler. Então vai do dia, do meu humor, vai da energia quântica do universo aí, que já chegou de eu dar um tapa na estante pra saber o que eu vou ler, o livro que caiu eu pegava e lia, né? Já aconteceu de fazer isso, porque eu tava tipo, tão indeciso. E tem vezes que eu acabo perdendo mais tempo escolhendo um livro pra ler e acabo perdendo o ônibus pra faculdade. Mas essas coisas acontecem, né? Quando eu pego um autor que eu acho quem tem comigo, um autor, um escritor aí, se na terceira chance o cara não me cativar, meu amigo, já era, eu não vou perder o tempo da minha vida com você. É muito difícil eu voltar a ler aquele escritor. Então assim, primeira vez, ok, vou ler o segundo livro do autor, vou dar a segunda chance. Não foi tão boa a leitura também, ok, vamos à terceira chance. Sim, melhor de 3, não foi, já era, rodou. Sobre anotações de livros, né? Eu já passei por vários modelos de anotações. Ultimamente que eu tenho usado é o post-it, que é aquele adesivinho que tem umas coloraçõezinhas e você cola na lateral do livro com uma orelhinha pra fora. É o que eu estou usando ultimamente. Mas eu já passei por clips também, aqueles clipzinhos que eu... Só que aquilo não estraga a folha, né? Eu descobri isso da pior maneira possível. E na época eu também não ligava tanto para livros, então eu hoje em dia acho que fui criando esse hábito de ter um pouquinho mais de cuidado. Né? Chega até a ser frescura. Hoje em dia eu também uso muito marca-página, né? Marca essas coisinhas aqui, esses papeizinhos. Eu tenho vários. E me ajuda também, né, a marcar a página para não perder, é óbvio, é a função deles. E teve uma época também que eu comecei, foi quando eu comecei a ter ir atrás, sabe? De ter mais livros, de querer virar um bom leitor, assim, lá nos meados de 2007, mais ou menos, 2006, né? Que eu comecei a comprar livros com mais frequência. E aí, o que aconteceu? Eu li num blog aí, um blog maldito, o livro tem que riscar que o livro é seu, e marca mesmo as partes importantes. Então eu tenho alguns livros que estão marcados com caneta marca-texto, com caneta escrito, e eu me arrependo muito disso. Porque, não sei, eu não sei porque eu me arrependi, mas até hoje eu xingo esse blog, procuro ele aí no mundo aí, não acho, pra eu poder xingar a mãe desse cara. Mas eu parei com isso, hoje em dia, o que eu faço? Um método muito melhor, pelo menos eu achei, que eu tiro foto com o celular. Eu pego meu celular e tem a partezinha lá, o quotes, né, que a galera fala, que é o trecho que eu acho bonito, assim, legal, interessante, e vou tirar uma foto com o celular. Inclusive, essa ideia eu tive depois, porque eu já fazia isso em livrarias, quando ia comprar livro, quando ia pesquisar preço. Eu entrava na livraria e tirava fotos da capa do livro, junto com o preço. Aí eu chegava em casa, via o preço para ver se compensava, e então comprava muito livro barato fazendo isso, né? E até hoje tem essa mania aí, que eu tirava fotos quando eu acho um livro interessante, uma capa, essas coisas do tipo. E isso se estendeu, né, como eu falei, para as frases nos livros, assim, que eu tô tirando foto ultimamente, e também para outra coisa bizarra aqui que eu vou revelar para vocês, que é quando eu empresto um livro para alguém, eu comecei a tirar foto da pessoa segurando o livro. Né? Eu falo assim, segura o livro, tipo assim, na cara dura mesmo, a pessoa pega assim, ó, e eu tiro a foto da pessoa com o livro na mão, para eu saber para quem que eu emprestei, que tá lá a prova do crime, caso o infeliz não me devolva o livro, né? E então eu tenho muito cuidado com essa parte, que eu já levei tanto balão de coisa, que vocês nem imaginam, balão, vocês conhecem essa expressão? Aqui em Brasília a gente fala balão, deu um perdido, ou roubaram, não sei como é que fala aí na sua região, mas aqui a gente fala balão, tá? Então, essas pessoas surrupiaram revistas minhas, livros meus, que até hoje eu não sei pra onde vai parar. Então eu comecei a ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque tem coisa aí que é rara e não dá pra colecionar mais. Por exemplo, minha coleção da Dragão Brasil, que eu tinha todos os números,
Eu emprestei umas 30 edições aí e nunca mais me devolveu. Bem, essa tag é curtinha mesmo, eu acho. Eu não sei nem quanto tempo que deu, porque eu falei o que eu tinha pra falar e minha pauta acabou. E eu fiquei perdido aqui olhando pra câmera tipo uns 2 minutos sem saber o que falar. Porque eu fiquei pensando, nossa, e com certeza quando eu for editar o vídeo, eu vou lembrar de alguma coisa que eu deixei pra trás. Mas acho que esse foi meus hábitos de leitura. Dependendo, eu posso gravar futuramente um novo vídeo desse, contando mais coisas. Mas o que eu consegui perceber, que eu anotei aqui de cabeça não, no caderno e lembrei de cabeça, foram isso, né? Eu acho que não tem mais nada. Então é isso, gente. Vou me encerrar por aqui. E até amanhã. Surgiram tags aí, eu já separei uma listinha aí que todos os que vocês me citaram nos 3 vídeos anteriores, eu já anotei no bloco de notas, dei uma olhadinha neles, eu já tenho programados alguns para fazer. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.